Então, podemos ir para o capítulo 22? Vamos lá, então. A gente vai fazendo aquela dinâmica, né, de ler e comentar. Tem alguns slides até que o Abelardo mandou que eu vou, em algum momento aqui, colocar e a gente vai avançando dessa forma, lendo e comentando. Então, vamos para a reflexão. Reflexão: espírito ou perispírito? O homem, na sua existência física, é trino: espírito, perispírito e corpo físico, sendo que nenhuma dessas partes vive isoladamente. Nessa situação, a alma é o espírito encarnado. O espírito, na existência chamada espiritual, é dual: espírito e perispírito. Deus é a perfeição e a criação é eternamente perfectível. Somente na perfeição a camada perispiritual deixaria de existir. Concluímos que espírito e perispírito sempre coexistirão? Bom, durante o transcurso aí do capítulo, isso vai ser respondido, né? Acho que a maioria aqui já, se não todos, já sabem a resposta, né? Mas vamos passo a passo. Se alguém quiser fazer algum comentário aqui sobre a reflexão, é simples, né? É básica. Senão a gente vai adiante. Quem que pode ler a introdução para mim? Posso ler? Tá bom, por favor. Introdução. Este capítulo tem por finalidade esclarecer os conceitos de alma, espírito e perispírito. São termos que, dentro da doutrina, por vezes não ficam muito claros. As diferentes doutrinas têm com seus conceitos próprios, e suas influências se fazem dentro do espiritismo. Visa também esclarecer a composição e a consistência do perispírito, assim como a terminologia usada por outras doutrinas filosóficas ou religiosas. Sócrates afirmava de forma incansável que devemos ter os conceitos sempre muito claros, para que o discurso sempre seja lógico, transparente e explícito. Como a doutrina espírita trata em seu conteúdo do espírito e da vida espiritual, necessário se faz a conceituação nítida dos termos empregados durante seu desenvolvimento, tais como alma, espírito e perispírito. Por sua vez, este último, como sendo o intermediário entre o corpo físico e o espírito, apresenta uma série de camadas, as quais serão investigadas de forma metódica pelo nosso estudo. A introdução é para falar que o estudo vai ser sobre alma, espírito e perispírito, né? O conceito de cada um deles e como isso é esclarecido pela doutrina espírita e por outras religiões, né? No caso da alma, como essa terminologia, né? Como ela gera às vezes alguma confusão para nós mesmos, né? Então, eu vou ler aqui o item 22.2, alma e espírito na visão espírita. Apesar de Kardec e mesmo Leon Denis utilizarem algumas vezes o termo alma, ela não é um conceito doutrinário espírita. Dentro do espiritismo prevalece o termo espírito. Alma foi utilizada no sentido de aclarar o neologismo espírito. Então, quer dizer, Kardec vai trazer essa terminologia, né? De perispírito, né? Para poder depois conceituar espírito. E o espírito é uma terminologia usada muito na nossa doutrina espírita, né? Para os católicos, eles não falam em espírito, eles falam em alma. Então, aqui isso aí vai ser falado. Em o que é o espiritismo, Kardec esclarece continuamente o significado de espírito, pois o leitor tem em sua cultura muito forte o termo alma.
Então, aqui eu fiz algumas. Eu vou pedir licença para fazer a leitura desse capítulo 2 do que é o Espiritismo. Que o livro, o que é o Espiritismo, é um resumo do Livro dos Espíritos, né? Então, o Kardec ele lançou o Livro dos Espíritos, e aí depois ele teve a necessidade de condensar as informações num livrinho para poder, de forma mais dinâmica e mais objetiva, explicar, esclarecer muitas dúvidas. E aí ele traz, né, no capítulo 2 as noções elementares do espírito. Então, ele diz assim: durante a vida, quando unida ao corpo, a alma tem um duplo envoltório, pesado, grosseiro e destrutível, o corpo. O outro fluídico, leve e indestrutível, o perispírito. E aí, mais à frente, ele vai esclarecer o que cada um significa, né? Então, três coisas essenciais contam-se, pois, no homem. Primeiro, a alma ou o espírito, princípio inteligente. Então, já deixa claro, onde residem o pensamento, a vontade e o senso moral. O corpo, o envoltório material que põe o espírito em relação com o mundo exterior. E o perispírito, envoltório leve, imponderável, que serve de laço intermediário entre o espírito e o corpo. A alma é, desse modo, um ser simples, porque a alma nada mais é do que o princípio inteligente, certo? O espírito, um ser duplo, e o homem, um ser tríplice. Então, o que que ele quer dizer com isso? Que a alma é um ser simples porque ela é o princípio inteligente. O espírito é um ser duplo, porque o espírito necessariamente tem a alma associada ao perispírito, né? Porque o perispírito é esse corpo fluídico leve que nos segue eternamente. Ele está associado à alma. Ele é perene. Então, conforme nós vamos evoluindo, ele vai se tornando mais fluídico, mais leve, mais diáfano, né, que eles falam. E o homem é formado, portanto, de alma, perispírito e espírito, né? Então, é tríplice por isso, né? Aí ele diz mais: seria, pois, mais exato reservar a palavra alma para designar o princípio inteligente e a palavra espírito para o ser semimaterial formado por aquela, ou seja, pela alma, e o corpo fluídico. Como, porém, não se pode conceber o princípio inteligente destituído completamente da matéria, nem o perispírito sem estar animado pelo princípio inteligente, as palavras alma e espírito são, no uso comum, indistintamente empregadas. Então, aquela visão de conjunto, né? Então, você tem um conjunto onde o maior de todos é o espírito, né? Aquele conjunto maior, aquele círculo maior é o espírito que contém o perispírito e a alma, né? Então, o espírito, o espírito, ele não pode ser concebível, né, sem a existência desse corpo fluídico e sem a existência da alma. Só que a alma é o princípio inteligente. Não está errado eu falar que o espírito é o princípio inteligente, porque ele contém a alma. Então, acaba tendo esse sinônimo, né, entre alma e espírito, porque, na verdade, o espírito é o princípio inteligente mais o corpo fluídico.
né? E a alma, por si só, é o espírito, é o princípio inteligente constituído de um corpo fluídico. Então, a alma, ela não vai se desenvolver sem a existência do perispírito, ok? Dê pra- Por isso que didaticamente a gente fala que a alma é o espírito encarnado, né? A alma é o espírito encarnado. Mas aí é que tá, né? Mesmo mesmo o espírito estando desencarnado, né, ele ainda leva com ele o perispírito, certo? Ele ainda é a alma mais perispírito. Então, a alma, mesmo que não encarnada, ela contém o perispírito, entende? Ela contém, ela está associada ao perispírito, ainda que desencarnada, né? Ainda que não seja o homem com o corpo físico. Então, Você a alma, ela está associada ao perispírito, encarnada ou está não conseguindo encarnada. dar um nó na minha cabeça. Você está dando um nó na minha Na cabeça, minha também. certo? Porque eu acho que está havendo aí uma mistura de conceitos, não sei. Porque tem também, primeiro, vamos distinguir o espírito com E maiúsculo é uma coisa. Esse espírito com letra maiúscula, talvez que você esteja chamando de alma. Então, o Não, o princípio, espírito com a letra maiúscula é ele a contém o alma espírito. mais o perispírito. Eu já acho que é o espírito com letra minúscula e o perispírito. É aí que talvez Então, não, o espírito com letra minúscula, é o espírito. É o não, não, o espírito, o espírito, como é que a gente concebe o espírito? É porque, Vanessa, É só uma a alma parte. mais o perispírito. Logo no começo se você pegar lá o início do capítulo, né? Eu acho que está indo por um caminho diferente, mas a própria reflexão fala disso e o Livro dos Espíritos fala isso, né? Que a alma é o Fala, espírito encarnado. fala. é, Então, a alma, ela só é alma quando o espírito está encarnado. E aí tem a tríade que é o espírito, perispírito e corpo físico, né? E exatamente. agora a gente está, essa linha que você está trazendo do que é o espiritismo, e aí eu até pensei em pegar lá, mas eu não li o que é o espiritismo, mas ele, se está assim, ele está diferente do Livro dos Espíritos, né? E Não, eu, mas o livro dos Espíritos, ele traz também Que a essa alma é o espírito informação. encarnado, Que a alma é o espírito encarnado. e desencarnado Ok, é só espírito, isso e não, pode levar o perispírito. não tô discutindo isso. Mas Não, se a gente, talvez vamos uma. refletir, né? O que que ele quer dizer com isso, né? A alma é o espírito encarnado. Sim, sim, a Né? Ele alma. quer dizer o quê? Que o espírito o homem, na verdade, ele é formado de alma mais perispírito Não, de que alma não. forma de que forma o espírito, espírito. perispírito e corpo Homem, físico. deixa eu te falar, eu acho que você está impregnada, me perdoe, Frank. Não, Vamos começar a dúvida. Quando você começa a explicar, você diz que o que é o Espiritismo é o resumo do Livro dos Espíritos. Eu acho que a nossa falha começa aí. Não é o resumo do Livro dos Espíritos. É apenas o Kardec, no item 2 do Livro dos Espíritos, ele começa a explicar o que é a alma. Aí ele sentiu a necessidade, ou talvez as pessoas posteriores, de colocar um livro que é o Espiritismo só para o item 2 do Livro dos Espíritos. Então a confusão está aí. O Livro dos Espíritos não está contido neste livro que é o Espiritismo. É o que é o que é o Espiritismo contém só o item 2 da abertura aqui do sumário, alma, princípio vital e fluido vital. Esse livrinho que é o Espiritismo é apenas para dar um esclarecimento para depois a gente partir, digamos, para o livro dos Espíritos. Então eu acho que alma, se a gente começar a falar que a alma contém tal, tal, a gente faz confusão. Então, o Divanir lembrou aí, para mim, o homem é trino, como você falou, na minha opinião, me perdoe, esquece o termo alma uhum, por enquanto.
Para mim, o homem é espírito, perispírito e corpo físico. O homem é trino. E o perispírito vai acompanhar o espírito e nada de alma aí. Talvez seja um conceito Bom, não em é isso que o Kardec fala no livro O que é o Espiritismo. Não é isso que ele fala. Ele usa a terminologia alma para conceituar o princípio inteligente. sim, mas a alma é o espírito encarnado. Então, se você a gente fala alma porque o espírito encarnado. Tudo Por bem, que que é mesmo o espírito encarnado? Porque a alma mais o perispírito constitui o espírito. com letra maiúscula. Sim. Então essa alma é só trocar pelo sinônimo dela, que é o espírito com minúscula, é isso que eu estou falando. Ah, tá. Não é? Entendi. Nós estamos falando a mesma coisa. Então, o espírito com letra maiúscula é igual. Vamos usar matemática. Uhum, Espírito com letra maiúscula é igual a espírito com letra minúscula mais perispírito. uhum. E depois sai do corpo, e depois, quando a pessoa adquirir uma essência de aprendizagem superior, que é uma dúvida que eu tenho para colocar para o grupo aqui, que está meio contraditório, que fala que o perispírito ele não é perene, que a única parte perene dessa Ele é perene. Oi? O Aqui fala perispírito que não. é perene. Aqui não, ele só é perene até ele adquirir quando ele se funde, ele adquire uma eteridade, vamos falar, que ele Mas se continua perene, porque não ele vai se tornando essa matéria do perispírito, o essa segundo semimatéria, ela vai se tornando cada vez mais sutil. mais sutil, mas e não Outro perene. estado de matéria. É um outro estado de matéria, mas não deixa de ser perene. Sim, sim. Foi o que aí nós estamos batendo na dúvida que eu coloquei aqui, ó. Então vamos lá. Eu coloquei, fiquei em dúvida quanto a dizer que o perispírito é perecível, ou seja, se ele é perecível, ele não é perene. Sobretudo se compararmos com a reflexão do capítulo seguinte, 22. No capítulo 21, conclusão, se nós voltarmos lá na página 158 da aula anterior, lá fala assim, ó, só a parte formal é perecível. Dois pontos, corpo e perispírito. Está falando que o perispírito é perecível. E Não, quando mas isso não, que eu saiba não, pelo que Na eu vi própria aqui, reflexão, ele fala isso. Somente na perfeição a camada perispiritual deixaria de existir. é, exatamente, então, mas exatamente. a perfeição é divina. As almas, Concordo. né, elas não vão chegar num estado, mesmo os espíritos mais puros, eles ainda vão ter Sim, um corpo fluídico, que é o perispírito, concordo. eterizado, mais sutil, porém o perispírito acompanha o espírito com letra maiúscula ou a alma eternamente, eternamente. É lógico que nós não vamos esgotar, e eu acho, e a coisa mais linda que tem é a gente ter uma estrutura que permite essa dialética e essa contestação. Isso, para mim, enriquece mais ainda a minha vontade de aprender. Mas eu, sem querer alongar o assunto, eu quero dizer que na página, Ó, no livro dos Espíritos, deixa eu só fazer um adendo. A questão 186. Então, ele pergunta: haverá mundos em que o espírito, espírito com letra maiúscula, né? Deixando de revestir corpos materiais, só tenha por envoltório o perispírito? qual o Sim, número, qual o número da questão do cento e livro? oitenta e seis, 186. Sim, ou seja, há mundos em que só há o envoltório, só tenha por envoltório o perispírito? Sim. E mesmo esse envoltório, o espírito responde, mesmo esse envoltório se torna tão etéreo que para vós é como se não existisse. Esse, o estado dos espíritos puros. Exato. Espíritos puros, o Então, perispírito é. mas ainda existe o perispírito, só que ele é tão etéreo que é como se não existisse. Sim, Mas o espírito com letra minúscula ainda está revestido, vamos dizer assim, pelo perispírito, tá? Eu entendo o perispírito como sendo o banco de dados do espírito. sim. Então, quer dizer, tem todas as experiências, os conhecimentos,
estão todos armazenados no perispírito. Por isso que o perispírito ele precisa existir, não importa o nível do espírito. Uhum. E eu tomo a liberdade, só um minutinho, viu, Patrícia? Vanessa, é que nós estamos concentrados no capítulo 22, mas eu tomei a liberdade de ler o capítulo 21 antes de estudar o 22 hoje. E na conclusão do capítulo 21, primeiro, se alguém puder abrir aí na página 158 do nosso livro, por gentileza, na Uhum. página 158 do nosso livro, primeiro, segundo, terceiro parágrafo. Só a parte formal é perecível, dois pontos. O corpo e o perispírito. Então está dizendo aí, só a parte formal é perecível, corpo e perispírito. Ou seja, se o perispírito é perecível, ele não é indestrutível, vamos chamar assim. Ele não é eterno, ele não é perene. A essência do espírito, essa essência é indestrutível, é perene, pois representa a atualização das potencialidades e bate com o que você, Vanessa, acabou de ler na 186. Há mundos em que o espírito, vou reler aqui, tomando a liberdade de reler a questão que você leu. Há Uhum. a pergunta do Kardec: há mundos em que o espírito, deixando de viver num corpo material, ou seja, ele está desencarnado, já não é mais alma, só tem por envoltório o perispírito? Sim, e esse envoltório torna-se de tal maneira etéreo que para vós é como se não existisse. Ora, se o perispírito torna-se etéreo, é o espírito que está prevalecendo. O espírito não é com letra maiúscula. Eu acho que é só questão de conceito, então só questão de termo. Aí vem assim, Mas aí, o que que é o envoltório? O envoltório é o perispírito. Ele se torna tão etéreo que é deixa de como se ser. ele não existisse. Ele é como se não existisse, mas ainda ele existe. Ainda Mas, está lá, bem. mas o espírito, A luz é tão grande que é Vanderlei, divino, né? Vanderlei É um acabou de espírito falar que puro. o Ô, Vanderlei Jair, foi. é um estado de matéria que está fora do nosso conceito. Exato. Ele não tem forma. O espírito puro, aí o espírito puro, na minha opinião, não precisa encarnar mais, por isso que não precisa do perispírito. Eu acho que o perispírito é um veículo, como o Vanderlei falou, que capta, que contém os dados, não sei como vocês falam aí, um HD que contém os dados para a gente trazer como lembrança para futuras reencarnações. No estado de espírito puro é o momento em que não precisa reencarnar mais. Nós vamos fazer parte lá do André Luiz, participar lá, cantar lá em cima, sem precisar voltar para a Terra. Esse é o momento em que o perispírito não é mais envoltório, ele é diluído na eternidade do espírito. Eu penso assim, mas tudo bem. Mas o espírito não precisa reencarnar mais. Não precisa. Não, como provas e expiações, mas ele pode vir em missão. Como espírito puro. E aí na Ah, minha mas ele opinião, precisa do perispírito. Ele não não, pode encarnar como espírito. Precisa será do que perispírito. Jesus tinha perispírito? Sim, Ele tinha, mas por essa, por diz, essa, diz por a, essa a conclusão, história sim. que ele, para ter o perispírito, ele teve que construir o Sim, perispírito, né? tem que Que demorou construir. 2000 anos, tal. Tá Então, vendo? assim, eu entendo, acho toda a discussão, eu entendo a Vanessa quando diz que há algum perispírito de uma matéria que nós não conhecemos, não conseguimos decifrar, que ele provavelmente vai estar lá lá onde, né? Porque nós somos infinitos, então, né? No infinito, nós ainda poderemos ter esse perispírito sutil. A questão que fala também, e eu não lembro agora qual é a questão, né? Mas no Livro dos Espíritos tem um lugar que fala que o perispírito, ele é formado de matéria do planeta onde você encarna também. Então, quando o espírito ele já não tem mais essa ligação, que são os espíritos mais puros, que ficam, né, que se locomovem pelo universo e por outros universos e tal livremente, eles não podem ter este perispírito que nós identificamos em nós, espíritos imperfeitos ainda. Mas algum outro perispírito, alguma outra matéria, entre aspas, né, desta matéria que nós não conhecemos e não temos condições de conhecer, porque não é como o Kardec fala também na outra.
questão lá que é como o cego que nunca enxergou tentando descrever a luz ou a cor, tal, né? Se ele nunca enxergou, vai faltar para ele conhecimento do que é vermelho, o que que é. Então, Uhum. é isso. Então, tem outra matéria, mas eu imagino que essa talvez seja um outro tipo de perispírito, né? Mas esse aqui, então, nada é 100%, né? O perispírito que nós conhecemos, que nós utilizamos para encarnar aqui no planeta Terra, ele vai embora. Alguma coisa fica no SHD que o Vanderlei costuma falar, né? Que está no perispírito. Mas se o princípio inteligente ele está no espírito, por que que a consciência dessa inteligência não estaria lá para espíritos superiores, né? Então, acho que essa conversa pode ficar por muito tempo, né? É. E assim, na própria reflexão, ele fala que Desculpa, Patrícia, eu falei um monte, a Patrícia está com a mão levantada há um tempão. Deus é a perfeição e a criação é eternamente perfectível. Isso aqui é uma afirmação, certo? Ou Sim. seja, só Deus é perfeito. Toda a criação está em evolução constante. Somente na perfeição a camada perispiritual deixaria de existir. Aí. Então, se a criação ela está em evolução constante, ela não vai chegar à perfeição divina. Mas não é Portanto, que ela vai sempre ter um com as, perispírito. com as mesmas palavras suas, você esclareceu a dúvida, com as suas próprias palavras, e essa leitura ainda de cabelinho curto ainda. Somente na perfeição a camada perispiritual deixaria de existir. Pronto. Tá respondido, você mesmo respondeu. Obrigado. Fala, Patrícia. Mas é como o Divanir disse, se no nível espiritual que nós estamos, nós temos um nível de perispírito que não é igual ao de um espírito de luz. Tá. Mas o espírito de luz também precisa de um perispírito. Por exemplo, onde é que fica a memória do espírito? Fica no No espírito? perispírito, No tá no perispírito, perispírito. exatamente. Então, E fica no espírito. para ele adquirir essa luz, essa vibração, a vibração que se torna cada vez mais dinâmica e porque está relacionada com a luz, ela está no perispírito. Então, ele vai seguir, né? Vai perseguir, persistir até os mundos puros. Pode falar, Patrícia. Eu tenho um livro aqui que chama Para Entender o Espiritismo. E ele explica algumas coisas de uma maneira assim mais simples, talvez, e para mim às vezes fica um pouco mais claro. E ele tem um capítulo que fala exatamente sobre os espíritos. E ele diz assim, ó: os espíritos são criados por Deus a todo tempo e são parte de sua obra. Quando encarnado, os espíritos recebem a distinção de alma. Encarnados, os seres são formados pelo corpo material, pelo espírito e por uma interface que dá forma ao espírito, chamada de perispírito, um elemento presente tanto quando o espírito está encarnado como quando está desencarnado. É o perispírito que dá forma, aparência ao espírito, neste e no outro plano. Quando desencarnados, os espíritos mais evoluídos podem tomar a aparência que mais lhe aprouver, lembrando que, para eles, ela não tem importância se comparada à essência. Já espíritos pouco evoluídos trazem, em geral, marcas no perispírito, que mostram as vibrações negativas que possuem e representam a maldade que praticaram quando encarnados. Eles se libertarão dessas marcas somente no momento em que evoluírem, deixando de lado as suas inclinações do mal. Os mais evoluídos são os espíritos puros. Eles já não recebem nenhuma influência da matéria e são identificados pela superioridade moral e intelectual em relação aos espíritos de outras ordens. Então, resumindo, o que ele está dizendo aqui é assim, ó: o perispírito vai continuar com o espírito enquanto ele não for evoluído. Mas a partir do momento que ele for evoluído, for luz, o perispírito não tem mais necessidade de estar com o espírito. Portanto, o perispírito pode demorar, sei lá, trilhões de anos
até o espírito evoluir. Mas quando ele evoluir, não Não. terá mais perispírito. E a sua leitura explica por que que espíritos de luz talvez prescindam, talvez por que eles não necessitem tanto, vamos falar assim, de um perispírito. Porque o perispírito é semimaterial, então quando há uma eterização do espírito total, em que deixou de ter alguma coisa da matéria, é só essência espiritual, uma coisa que a nossa dimensão não percebe, não precisa Uhum. mais. Então, o espírito de luz não precisa vir assim com carimbos para saber o que é certo e errado. Já está na essência etérea dele. Essa que é a minha opinião. Então, o perispírito, isso surgiu da dúvida aqui, ó, o perispírito só existe enquanto a pessoa, o espírito está em evolução. Quando Jesus, que é um espírito de luz, reencarnou na Terra, então ele não tinha perispírito? Aqui na questão, não dá Ele para ler teve, ele Ele teve que tinha se perispírito. revestir de um perispírito humano. Isso. retirado É. da matéria que tem no planeta Terra. Exatamente. É Ele porque tinha... Não, então, senão, ele não tinha. porque senão toda a energia que ele tinha sem esse perispírito para poder conter essa energia, não seria possível a reencarnação dele. É. E Então, aqui Questão, ele questão recriou o 94 que perispírito. fala, aquela lá, de onde tira o espírito seu invólucro semimaterial, que é o perispírito, é o capítulo perispírito, né, 94. E fala do fluido universal de cada globo. Razão Exatamente. porque não é idêntico em todos os mundos, passando de um mundo a outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. Assim, aí, letra A, assim, quando os espíritos que habitam mundos superiores vêm ao nosso meio, tomam um perispírito mais grosseiro, é necessário que se revistam da vossa matéria, já o dissemos. Aí aquele mau humor característico dos espíritos do Kardec. Fica falando que já disse, não pergunta de Estou novo. repetindo. Mas é É isso, uma assim. Então, eu discussão, também eu acho entendo que que para ter vamos. perispírito, você tem que estar conectado a algum mundo material para poder tirar do fluido cósmico universal essa matéria e revestir o seu perispírito. Esse outro perispírito que pode, né, revestir espíritos superiores, talvez seja de outra classe também, né? Mas ele não, É, o Kardec não se aprofundou nesse tema aqui, porque já estava difícil no perispírito do nosso planeta, né? Quanto mais nos outros. ok. Bom, a gente vai ainda falar disso, né, aí no decorrer. É, aí é que. Vou só continuar o 22.2 para a gente concluir, tá? No Livro dos Espíritos, a introdução ao estudo da doutrina espírita, parte 2, Kardec procura esclarecer o que é alma. Esta introdução deu origem ao livro que é o Espiritismo. Ele ressalta nessa introdução que a alma tem várias conotações em função de sua origem, se no materialismo, no panteísmo, no catolicismo ou no espiritualismo. Aí depois cada um dá uma lida lá, que ele vai falar o significado de alma para cada religião, né? E até para os materialistas. Evitaremos usar o termo alma, apesar de Kardec ter utilizado em alguns trechos da codificação, pois se trata de uma palavra extremamente ambígua e formulando inúmeros sentidos. Usaremos o termo espírito, né, aqui com letra minúscula, perispírito e corpo físico. E usaremos espírito, letra maiúscula, como sendo alma e perispírito. O termo espírito também é aceito como alma dentro da codificação. É mais usual a separação entre espírito, minúsculo, e perispírito, apesar de Kardec ter citado explicitamente que o perispírito é parte do espírito maiúsculo, pois não existe um sem o outro. Então, existe esse sinônimo, né, entre alma e espírito com letra minúscula. Tá? Então, confunde a gente, né? Mas vamos adiante, né? É o item 22.3. Quem que pode ler, por favor? Eu posso ler. 22.3. Alma e espírito na visão das religiões. Contrariamente à doutrina espírita, outras doutrinas religiosas não utilizam o termo espírito. Nelas, o conceito vigente é alma.
Ela está associada ao sopro divino nas narinas do homem feito de barro. As outras vezes que as doutrinas autoproclamadas cristãs se referem ao Espírito, estão se reportando ao Espírito Santo ou ao Espírito puro, os anjos. Só reforçando que para o catolicismo não existe espírito, né? Existe o Espírito Santo, né? Ou os espíritos elevados, mas não, para Os eles anjos, né? usam a alma como sendo, né, o termo do que seria essa inteligência, né? Do que seria essa consciência que continua, né? Tem algumas religiões que eles acham que o espírito é coisa do demônio, né? Sim, tem muito preconceito com esse termo, né? Espírito. Quem pode ler o 22.4? Corpo espiritual na visão oriental. A concepção oriental daquilo que no Ocidente denominamos alma ou espírito é um corpo espiritual composto de várias camadas em diferentes graus de eterização. Para o budismo, o ciclo das reencarnações deixa de existir quando o ser se encontrar em estado de total desprendimento das coisas materiais e o seu corpo espiritual se eteriza por completo. Nas religiões orientais, eles vão explicar o que para nós é o perispírito, né? Que tem camadas, a gente vai ver aqui, para os orientais, na visão indiana, hindu, né? E outras, essas camadas que seriam para nós o perispírito, para eles são camadas de corpos, né? De corpos de energia, né? Então, para nós é claro que é o perispírito, né? Para a visão kardecista, esse corpo de energia, onde a energia corre, os pontos de energia, os centros de força, tá tudo no perispírito, né? Na visão de Kardec. Isso vem sendo mudado no transcurso do tempo, porque começou-se também a olhar essa visão oriental, né? Então, aqui no livro do Zimmermann mesmo, ele fala em corpo mental. Então, adotou-se em certa medida, vem se adotando em certa medida, a visão oriental, de várias camadas, ou seja, vários corpos, 7 corpos, pelo menos, que ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo, né? Que são nada mais são do que a nossa própria essência, o nosso próprio eu, cada vez mais sutil, cada vez mais elevado, né? Então você tem o corpo etéreo, aí você tem o corpo emocional, aí você tem outros corpos, búdico, e aí cada um dá uma denominação, são 7, né? Então, na visão oriental, eles ocupam o mesmo espaço no mesmo tempo e representam o nosso próprio eu, né, em camadas mais elevadas. Ou seja, a gente vai chegar lá, né? A gente vai chegar num estado mais sutil, né? De consciência e tudo mais. Que será, Então, é que se a gente for entrar nisso, né, a gente sai um pouco da visão do Kardec, né? É legal a gente saber que existem outras visões do que seriam essas camadas, esses corpos fluídicos, né? Que para nós é um só, que é o perispírito, que para eles são vários, né? E tem entendimento que são muitos outros, né? Para os esotéricos, enfim. Aí não dá para a gente ampliar isso agora, mas
Existem outros entendimentos. Vanessa, e vê se eu entendi certo nesse sentido. Sem entrar no mérito dessas camadas para eles, né, para o budismo, só que aqui fala também nessa leitura, os ciclos das reencarnações deixam de existir. Então eu posso entender que o budismo também aceita reencarnação, correto? O budismo aceita a reencarnação. A Essa que era. questão do budismo é que eles não acreditam num Deus criador, né? Sim, E nem em alma. Eles não acreditam em alma, eles acreditam em consciência. É mental. Então a visão deles é diferente. Você reencarna, mas não há uma continuidade da sua alma. É outra visão. Existe a reencarnação, mas a alma, ela não adquire aquela unicidade ou aquela identidade. Para nós, a alma tem uma identidade, certo? A nossa alma está evoluindo. Então, a gente encarna hoje, morre, vai encarnar depois, in- ela é, ela tem uma individualidade, né, que vai evoluindo. Para os budistas, não existe essa individualidade. Existem consciências, existe algum nível de relação entre uma consciência nessa encarnação e a próxima, mas não existe algo individual, algo que torna a alma individual, que vai progredindo, né? Então, é outra visão é outro conceito, né? Ah, é mais mental, e de consciência, mas a evolução da consciência. Mas aí também não adianta a gente. Eles acreditam na roda de Sansara, e em algum momento você volta para o todo, né? É diferente. Mas vamos adiante. Eu acho que aqui desse capítulo, desse item, o que é interessante a gente saber é que existem outros conceitos para esses corpos fluídicos, tá? Que na visão espírita é o perispírito. Mas na visão oriental, esse perispírito, que para nós é um só, para eles são sete. São sete corpos fluídicos que vão se eterizando, né? Quem pode ler? O perispírito, conceito, designações, natureza. Eu leio. Posso? Ah, Bom, perispírito, conceito, designações, natureza. A palavra perispírito é própria da doutrina espírita. Foi criada e utilizada pela primeira vez por Kardec na codificação. Ele traçou uma analogia com um fruto que apresenta sua semente envolta pela polpa, denominada perisperma. Assim, a semente sendo espírito, o perisperma seria o perispírito. Etimologicamente, o termo peri vem do grego que significa em torno de, e espíritos vem do latim que significa alma ou espírito. Outras designações para perispíritos são psicossoma, André Luiz e Chico Xavier, corpo espiritual, Apóstolo Paulo, 1 Coríntios 15:44, corpo fluídico, Leibniz, Kama Rupa, budismo, Ka ou Pai, egípcios, Eidolon, Okema, Ferroé, grego, Huash, cabala e Qi, tradição chinesa. A natureza do perispírito é energética, portanto, material. Em outras palavras, ela provém do elemento básico matéria. Trata-se de uma energia extremamente sutil que, sendo na forma eletromagnética, teria um comprimento ou um formato de onda ainda desconhecido. Uma terceira hipótese para o perispírito seria a onda gravitacional ou outro tipo ainda desconhecido. Com isso, se tornaria entendível quando os espíritos responderam que a essência do perispírito é algo semimaterial.
apesar dele ser um corpo fluídico, ele é, em alguma medida, matéria, né? Que provém do fluido cósmico universal, né? Quer dizer, o fluido cósmico universal, ele é a base, né? Para todo tipo de eletromagnetismo, né? De magnetismo, de matéria que existe no universo, né? E ele é a base também para o perispírito. Então, isso vai sendo diluído, não sei como, né, para formar o perispírito, né, que carrega toda essa nossa memória, né, é no nosso perispírito que tá o nosso HD, né? Então, tudo que aconteceu na nossa trajetória tá lá, no perispírito, marcado lá, né? Então, ele tem essa característica de semimaterial, porque ele é muito. Por que semimaterial? Porque ele é muito sutil, mas ele é matéria, né? Ele não é a inteligência, né? Ele é matéria. Então, aqui, ó, nessa parte do perispírito, propriedades e funções, as propriedades aqui, ele passa muito só citando. O Abelardo ele mandou um slide que eu vou aproveitar. Porque no slide, de forma bem sucinta, ele vai explicando item por item dessas propriedades. Então, deixa eu só compartilhar aqui. Ok. Vocês estão vendo? Sim. Sim, né? Então, vamos lá. Vamos item por item, tá? E aí vocês me interrompem qualquer comentário, porque eu não vejo todos vocês, tá? Então, pode falar na hora que for para interromper qualquer coisa. Plasticidade, né? Então, a gente vai falar das propriedades do perispírito. O perispírito é o espelho da mente e molda-se de acordo com seu comando. Mostra extremo poder plástico, adaptando-se às ordens mentais que emanam da alma. Ok, até aqui tudo bem, né? Quando a mente lança um pensamento no ar, materializa uma onda de natureza sutilíssima, cujo comprimento e vitalidade dependem da potência mental e da constância do pensar, no pensar. O pensamento possui a propriedade de modelar formas e imagens, sendo essas efêmeras ou duradouras, dependendo das energias que a alimentam. Quando vibramos nos acordes do amor, iluminamos o perispírito, dando-lhe leveza. Então, ou seja, essa capacidade de plástica, ela está associada à evolução do espírito, né? O quanto ele é mais amoroso, o quanto ele está mais evoluído, o quão evoluído ele está. E aí ele consegue mudar o seu perispírito. Mas isso está relacionado à sua capacidade evolutiva, né? À sua condição evolutiva. Detendo-se no ódio, as energias hostis que a alimentam deixam resíduos indesejáveis no tecido perispiritual, que são drenados para o corpo físico, em forma de doença. Ok. Aí ele fala da ideoplastia, né? Essa plasticidade permite aos espíritos evoluídos assumirem a indumentária espiritual que desejarem, de acordo às necessidades das tarefas que executam. Podem, por exemplo, reduzir sua luminosidade ou apresentar-se com outra aparência. Então, aqui você vê um preto velho, né? O preto velho, quando ele vai lá no terreiro, né? Que ele incorpora no médium,
Ali ele está usando, é um espírito que está usando uma indumentária, é um espírito que é capaz de transformar o seu perispírito, né, a sua roupagem, na, na, na roupagem de um preto velho. Por quê? Porque ali, aquele preto velho, ele vai ser mais, ele vai ter um poder de alcance maior ali no terreiro de Umbanda, por exemplo, do que um espírito de luz, por exemplo. Né? A Umbanda é uma religião brasileira, então ela usa ícones, vamos dizer assim, de humildade, né? Ou que nem é o caso de um preto velho que chega curvado, né? Mas que tem muita sabedoria. Então, ele vai chegar no assistido ali muito, às vezes, muito mais presente do que um espírito com uma roupagem de doutor, vamos dizer assim, né? Então, assim como, por exemplo, espíritos que vão para o umbral, né, socorrer, se eles, ou em missão, se eles forem com a luminosidade que eles possuem, eles vão ser vistos e eles podem não conseguir efetuar o trabalho que eles necessitam. Então, eles conseguem mudar a sua roupagem fluídica, né, diminuindo a densidade, mas isso porque eles são evoluídos, eles são espíritos mais evoluídos, né? Não são todos que conseguem fazer isso, né? Aí fala espíritos perversos, porém evoluídos intelectualmente, também conseguem, né? Só que eles conseguem dentro da vibração que eles estão, que é uma vibração baixa. Eles podem ser evoluídos intelectualmente, mas eles não são evoluídos amorosamente. Então, eles assumem formas assustadoras para aterrorizarem as pessoas que obsediam, induzem espíritos ignorantes, através da hipnose, a assumirem formas perispirituais grotescas ou de animais. São os casos de zoantropia e licantropia. Zoantropia se sente como animal, licantropia, transformação em lobo. Então, eles vão aterrorizar aqueles que eles querem, né? São os espíritos que estão obsediando, enfim, né? Muitas vezes, esses espíritos, eles têm uma capacidade intelectual, ou seja, de mente, que lhes permite essa mudança de roupagem, né? Fala dos ovoides, né, que são espíritos que, num severo desequilíbrio afetivo, passam a se fixar numa única ideia, e esse monodeísmo é tal que o faz entrar num processo de retração perispiritual, perdendo a forma humana e transformando-se temporariamente em ovoides, né, que são os espíritos que não querem reencarnar, então, e que estão, né, ali perdidos mesmo. E aí vai havendo uma mudança na sua roupagem fluídica. Eles vão ficando cada vez mais densos e vão perdendo a forma humana, né? Se eles não reencarnarem, é, tende a perder essa capacidade, né, de readquirir a forma humana. Então, eles vão reencarnar, muitas vezes reencarnam, então são aqueles fetos que são abortados, né? Eles precisam voltar à forma humana, porque eles perderam essa capacidade. E isso também é mental, né? Então você vê que passam a se fixar numa única ideia. O que que é isso? É mente, é pensamento, né? É uma involução do pensamento, que reflete no corpo fluídico. Transfiguração. Ocorre também a ideoplastia no fenômeno mediúnico de transfiguração, onde o espírito comunicante influencia de tal forma o perispírito do médium que este passa a alterar momentaneamente seus traços fisionômicos. Densidade. Então, aí é uma outra propriedade, né?
perispírito é constituído de matéria de natureza quintessenciada, e sendo matéria, tem densidade. Algum peso ele vai ter. Ponderabilidade. Emmanuel diz que o perispírito obedece a leis de gravidade no plano a que se afina, né? Então, ele tem um peso, né? E ele está sujeito à gravidade dos planetas. Luminosidade. A propriedade luminosa do espírito se desenvolve de acordo com as atividades e qualidades da alma. A intensidade da luz está na razão da pureza do espírito. As menores imperfeições morais a atenuam ou enfraquecem. Vanessa, ali Pode- atrás usou aquela matéria que está essenciada para falar de perispírito, mas no livro dos Espíritos isso é do espírito, né? Só Uhum. não sei exatamente a fonte aí dessa apresentação, mas tem alguns conceitos assim um pouco diferentes da doutrina, né? É que fala de um monte de coisa também, então, ok, É, mas naquele caso tá incoerente com o livro dos mas Espíritos. se o espírito é formado pela alma e o perispírito, faz sentido ele usar esse termo matéria quintessenciada para o perispírito, Não, porque porque ele é semimaterial, ele é ele é do matéria, né? ele é matéria, não é quintessenciada, né? Não é como no livro dos Espíritos, né? É, mas É acho, diferente. Não, tudo eu, bem. Esse o que é o Espiritismo, eu nunca tinha olhado, eu fui dar uma olhada lá quando você falou também. Tem algumas coisas que o Kardec contradiz o que os Espíritos responderam no livro dos Espíritos, mas ok. Isso então, é e esse assunto para livro outro ele fez dia. depois, né? O que é o Muito depois, espiritismo, acho que ele já estava cansado já. pode ser. Porque ali ele fala das impressões que ele teve dos estudos. Então, o que ele está dizendo lá é que, assim, apesar de todo o trabalho mediúnico feito, né, por vários colaboradores e todo o trabalho científico que fizemos, hoje eu acredito em outras coisas e estou aqui reescrevendo, né? Para mim é o que É, pareceu, mas foi muito tá, sutil ali o contato. Então, ok, sigamos, beleza, né? Mas assim, sigamos. eu não colocaria o que é o espiritismo como informação mais precisa do que o Livro dos Espíritos, uma vez que ali já é obra humana encarnada e no outro é uma obra coletiva de base científica. Entendi. Mas é isso. Penetrabilidade. O perispírito pode atravessar qualquer barreira física, né? A matéria não lhe opõe obstáculo. Atravessa como a luz atravessa os corpos transparentes. Isto ocorre porque as moléculas que compõem o perispírito são de baixíssima condensação. Visibilidade. O perispírito é invisível aos olhos físicos. Esse material aqui, só para complementar, ele certamente ele foi tirado do livro do Zimmermann, que é citado, que chama Perispírito, né? É, porque tudo que está escrito aqui está no livro do Zimmermann, tá? Então, certamente, inclusive essas fotos aqui tem lá no livro dele, do Zalmino Zimmermann. O perispírito é invisível aos olhos físicos, mas podem se tornar visíveis a todas as pessoas desde que haja uma materialização. Então, naqueles casos de doação de ectoplasma, né? Tangibilidade. Um espírito materializado pode tornar-se materialmente tangível, isto é, pode ser tocado. Inclusive, ao escutar, né, ouvir os batimentos cardíacos, isso foi feito, estava a médium e o espírito materializado. Ele conseguiu auscultar os dois batimentos cardíacos da médium e do espírito. Corporeidade. O espírito encarnado apresenta-se com o perispírito e com o corpo físico, cópia idêntica do perispírito. O perispírito é a matriz, né, que vai formar todo o corpo físico. E aí a bicorporeidade, o que é a capacidade
de você, do seu corpo fluídico, né? Estar presente em um outro momento, né? Em outro local, enquanto o seu corpo físico está aqui e o seu corpo fluídico está em outro local, né? Ou Durante o sono, né? durante o sono também, né? Em que a gente exerce a bicorporeidade, né? Com desdobramento, enfim. O corpo físico está dormindo, mas o perispírito, o espírito tá, Desdobramento, tá viajando, né? desdobramento. Sensibilidade global. Quando o espírito está encarnado, os estímulos chegam ao perispírito pelos órgãos que captam 5 sentidos. Até aí, ok. Agora, o espírito desencarnado percebe o mundo através de todo o corpo espiritual, em todo o seu ser, uma vez que a sensibilidade independe dos canais nervosos materiais. Então, ele sente com todo o ser, né? Não tem órgãos dos sentidos. Sensibilidade magnética, né? Essa propriedade lhe permite, através do perispírito, absorver, assimilar e a transmitir a energia que recebe. Então, o perispírito, ele sente toda a energia magnética e ele também é capaz de transmitir, né? Essa energia. Absorve, assimila e transmite a energia que recebe. Expansibilidade. O perispírito é indivisível, mas pode expandir-se, ampliando seu campo de sensibilidade e percepção. É esta propriedade que possibilita ao espírito a independência do corpo físico. O perispírito se expande e chega a estados de desprendimento, onde a percepção se aguça, podendo chegar ao desdobramento. É a expansão do perispírito que possibilita ao médium vidente a captação da realidade espiritual, bem como o contato com o perispírito desencarnado nos fenômenos mediúnicos de psicofonia e psicografia. Então, conforme o nosso perispírito vai se expandindo, né, conforme a gente, nessa, nessa encarnação e nas próximas que virão, conforme nós formos evoluindo, né, a gente vai ganhando essa capacidade, né? Então, conforme você vai se tornando mais amoroso, vai tendo uma vida mais moralmente mais bondosa e segundo os ensinamentos de Cristo, o seu perispírito ele vai se expandindo. Então, há pessoas que conseguem isso e elas veem outras, elas conseguem ver outras realidades, né? Então, elas veem os espíritos, elas conseguem exercer a bicorporeidade ainda em vigília. E o que que é isso, né? O que que é isso? Você ser capaz de estar aqui e estar vendo uma outra dimensão. É o seu perispírito expandido. Você adquiriu essa capacidade não é à toa. Ou você já veio com essa bagagem de outras vidas, ou você nessa vida está desenvolvendo isso com as suas próprias atitudes, né? Então, ele mostra que a pessoa meditando, né? Quando você medita, de repente você vai para uma outra esfera de consciência e consegue perceber, né? Perceber além da matéria. Isso, o que que é isso? É a expansão do seu perispírito, né? O perispírito do médium se expande, aqui falando dos mecanismos da mediunidade, né? Então, os dois perispíritos se expandem, do médium, né, do encarnado,
e do espírito que está transmitindo, né? E aí esses dois perispíritos se unem para que a transmissão seja feita, para que a comunicação, eles se unem, né? Eles se encontram para que a comunicação seja realizada, né? Unicidade. Não há perispíritos iguais, assim Le- como não há espíritos idênticos. Vanessa, desculpa de novo, só Pode falar. lembrei do Irair falando do estudo com o Vanderlei, né, das obras do André Luiz, e tem numa das obras que eu não lembro também exatamente qual é um dos livros ali do meio, e fala desse processo, né, da comunicação mediúnica um pouco lá, né, Uhum, e, e naquela, nos exemplos de André Luiz, não é necessariamente mental, assim como tá ali, né, as figuras estão muito de um jeito, assim, diferente também, né, há uhum, inclusive uma passagem que o André Luiz fala de manipular, que o espírito manipula as cordas vocais do médium lá, e que aí consegue passar uhum, as coisas, a informação, tem a ligação pelos chakras e tal. Então tem algumas uhum. coisas diferentes também do que está aí, né, das obras Sim, de André Luiz. Eu entendo que esse Zimmermann aí, eu vi lá, eu tava procurando no Google aqui, livro grande e tal, a Enciclopédia do Espiritismo, a editora Allan Kardec, né? Criaram uma editora com o nome do cidadão lá para dar credibilidade. Mas, realmente, assim, acho que aqui tem uma mistura de muitas vertentes, né? Espiritualistas, né? é, Eu não estou reconhecendo em muitas coisas o pouco que eu conheço de Espiritismo, né? Tá um pouco misturado. E nem está muito de acordo. Bom, é que o livro aqui, do Allan Kardec, também não se aprofunda muito, ele está, né? Mas uhum. aqui tem muitos aspectos que Ele, estão saindo um pouco fora, não sei se tá informativo, mas eu estou vendo a expressão de desconforto da audiência. Não sei se esse era uhum, o objetivo de mostrar todo esse conteúdo, porque a gente não está conseguindo entender exatamente como que isso se liga à filosofia ou à doutrina espírita, né? Ou se a eu intenção é posso, essa de trazer novos elementos, mas sem que a gente consiga discutir como é que ele refuta ou reforça a doutrina. Mas o Divanir, me desculpe, Vanessa, mas o Zimmermann está na bibliografia desse capítulo que nós estamos estudando Tá, aqui. eu vi também. Tá Tá? lá, mas não sei qual sim. parte que ele pegou dali, né? Tem muito que tá aí, não tá no livro. Mas o livro é muito curto, tudo bem. E eu não Não, o sei que se está tudo que tá aqui é do aqui, Zimmermann, né? Nem tudo é do Zimmermann com que tá aí. certeza porque É. eu li e está bem resumido aqui, mas tudo que Ó, está aqui tem lá. agora, eu me desculpa, Divanir, tirando aquela parte que você falou da quintessência, que depois eu vou estudar o que que é uma matéria quintessenciada, porque, não sei, parece que você se apegou mais a isso como divergência, né? Quando fala que o perispírito é uma matéria quintessenciada, eu não vi outras coisas diferentes do que a gente vem aprendendo. Se você puder citar. Não, tem, por exemplo, aqui o que você estava levantando, né? O perispírito é indestrutível, assim como o espírito. Não, mas não está nesse slide. Isso aí tá, Tá isso aqui. nesse Não, perenidade, tá aqui na nossa frente. Mas cada slide aparece algum detalhe. você está falando agora, o perispírito é indestrutível assim como o espírito. Ah, tá. É a única, mas isso aí tá, essa divergência eu até anotei para alimentar depois numa outra oportunidade. Mas é essa e quintessência, então, que eu vou dar uma pesquisada, né, Então, o antes. envoltório perispíritico se modifica com o progresso moral. Na verdade, a densidade do corpo perispíritico ele muda com o progresso moral, mas a forma, eu não sei se o envoltório ele quis falar de densidade ou de forma, né? Mas se eu lesse rapidamente, eu ia pensar em forma, e a forma não tem a A ver. densidade, É, Acho que a forma densidade. ela pode mudar de acordo com aquela propriedade da plasticidade. isso.
né? Então, o próprio espírito mais evoluído, ele consegue mudar esse Uhum. envoltório, né? Para algo dentro daquilo que ele é capaz, né? Se ele é um espírito muito evoluído, ele consegue mudar esse Sim, envoltório, né? Por isso que ele fala em mutabilidade, porque ele se modifica com o progresso moral que este realiza em cada encarnação. mas se for essa plasticidade, os espíritos pouco evoluídos também, né? Eles dominam as artimanhas da forma, tanto que a gente mostrou aí, né, questão de mudança para parecer com um lobo, para parecer com qualquer outra coisa para assustar, né? Aham, Então, aham, não é uma característica ligada à moral, mas a domínio dessa capacidade. É claro que para espíritos mais evoluídos isso é mais natural e para outros precisa de mais, sim, Mas aí né? a Como a volitação, plasticidade, né? Que a gente já viu, que a volitação também não é só de espírito evoluído, não, porque aprende a técnica, né? Mas ok. mas tem espírito também que não consegue volitar, né? Tem, porque se Devido nem à aprendeu, nem é evoluído. Isso densidade do aí é. perispírito. Não é que não ok. Então, aprendeu, é só que a para a gente, eu vou dar prosseguimento, senão a gente não vai conseguir avançar, né? Então, os slides, aí depois eu jogo isso aqui lá no grupo, aí se vocês quiserem complementar essa parte das propriedades, só para a gente poder avançar, deixa eu, pronto. Que aí senão fica muito monótono, né? A gente acaba não tendo uma fluidez, assim, na aula, né? Então, eu acho que o importante aqui também, que ele fala das funções do perispírito nesse, nesse item, né? Que eu acho que é de suma importância. E eu peguei do Zimmermann, né? Peguei do livro dele. Então, ele fala da função instrumental, né? Do perispírito. Eu vou só ler aqui. Como se depreende de seu próprio conceito, a função primordial do perispírito é servir de instrumento à alma, em sua interação com os mundos espiritual e físico. Acho que só esse conceito já é suficiente para a gente entender o que é esse instrumental. O perispírito é um instrumento, né? Ele é um meio através do qual a alma se relaciona com o mundo espiritual ou com o mundo não espiritual, né? Com o mundo, a alma encarnada, né? Então, ele é esse instrumento que faz Esse meio de campo. essa, esse meio de campo. Função individualizadora. Tá? Aí, o perispírito, corpo imperecível da alma, ele fala em corpo imperecível, o Zimmermann, serve à sua individualização e identificação. A alma é única e diferenciada, e o perispírito, como seu envoltório, ou mais especificamente seu corpo perene, mostra refletindo-a, assegurando-lhe a identidade exclusiva. Então, a alma tem uma identidade, né? E o perispírito exerce essa função de mostrar essa alma, né? Então, o perispírito, É o RG da alma aí, da né? alma. Quanto mais evoluída for essa alma, mais diáfano é esse envoltório, e isso reflete nessa individualização. Então, é possível identificar, né, esse espírito, né? A função organizadora. A função organizadora no perispírito aparece especialmente notável no processo de reencarnação, em que o ritmo morfogenético, obedecendo aos impulsos psicossômicos de crescimento, leva à formação de um novo corpo físico, que se estrutura rigorosamente de acordo com as características que marcam o corpo espiritual.
modelo por excelência. Então, o perispírito, ele vai formar o nosso corpo físico, né? Ele tem essa função organizadora, né? É o que está dito aqui. A noção da existência de um princípio diretor imaterial a comandar o desenvolvimento da vida ocupa cada vez mais lugar na ciência, que, aliás, já começou a admitir a presença de um agente estruturador na formação das subpartículas. A esse respeito, lembra o professor Carlos de Brito Embaçaí. A conclusão a que chegou o cientista Murray Gell-Mann ao pesquisar a existência e as reações das partículas atômicas no acelerador da Universidade de Stanford, de que não é possível existir nenhuma subpartícula atômica, por mais elementar que seja, sem que ela corresponda a um agente estruturador estranho ao domínio físico, porque só assim poderá explicar a formação destas mesmas partículas subatômicas, a partir da energia cósmica em expansão. Aqui ele faz um paralelo com a visão científica, né, de que deve haver, sim, um agente estruturador, que aqui ele diz que é, aqui para nós, né, é o perispírito. Tem mais algo aqui, deixa eu só ver que eu assinalei, do André Luiz, né? Essa capacidade modeladora ou plasmadora varia de acordo com a evolução do espírito, sendo certo que muita diferença há entre a encarnação de um espírito superior e a de um que não o seja. André Luiz, por intermédio de Valdo Vieira, elucida, vou só citar aqui. Os espíritos categoricamente superiores, quase sempre em ligação sutil com a mente materna, que lhes oferta guarida, podem plasmar por si mesmos, e não raro, com a colaboração de instrutores da vida maior, o corpo em que continuarão as futuras experiências, interferindo nas essências cromossômicas, com vistas às tarefas que lhes cabem desempenhar. Então, o próprio espírito, né, a própria alma ali evoluída, consegue Antes, se organizar antes de o se seu perispírito. transformar em alma, senão eu embanando minha cabeça, vê se eu entendi. Então, o espírito, antes de se transformar em alma, antes de se encarnar, ele pode modelar qual é o layout que ele quer para a função que a que ele se destina na Terra. Posso entender assim? Vamos só voltar um pouco. Nós mais ou menos concluímos que alma e espírito com letra minúscula é usado como sinônimo aqui na obra, certo? Então, quando eu falo em alma, eu estou falando em espírito com letra minúscula. A alma é a inteligência, é o princípio inteligente. A alma é o princípio inteligente. O que que evolui? O que que evolui? É o princípio inteligente, certo? Então, eu estou partindo do pressuposto, da hipótese, de que a alma é o princípio inteligente. Assim como o espírito com letra minúscula é o princípio inteligente, eles são usados como sinônimos. Isso aqui foi falado, né, no capítulo. Isso. É Ele, que foi ele fala falado isso. e a maioria aqui discordou por causa do Livro dos Espíritos. E no que é o Espiritismo, Allan Kardec muda um pouquinho a semântica. Mas no Tá, Livro dos Espíritos a gente está mais habituado e se sente mais confortável em falar em em espírito espírito. quando está Tá, então vamos falar em desencarnado espírito. O e em alma quando é espírito, espírito encarnado. Né? Então é por Exatamente. tá, isso que está a É, dificuldade de é, acompanhar. Porque eu, estamos tá. usando um linguajar diferente do habitual. Tá, então vamos falar em espírito, só para não quero causar nenhuma polêmica. O espírito iluminado, né? O espírito evoluído, vamos dizer assim, um espírito mais evoluído, que atingiu um grau de
de luz, ele é capaz de moldar o seu perispírito, né? Ele é Quando, capaz de quando moldar o seu perispírito, influenciando até aquele diz, né? a mãe, A mãe. Ele se comunica com a mente da mãe. exatamente. Então, é isso tudo para explicar que o perispírito exerce também essa função organizadora, né? Porque ele faz isso através do perispírito, né? A inteligência, o espírito, ele molda o corpo físico valendo-se do perispírito, Perfeito. porque ele exerce essa função organizadora. Sem alongar, isso já não é debate, é uma grande dúvida que eu tenho. Qual seria o conceito que ele estabelece para vir para a Terra? Eu quero ser bonito, será? Qual seria? Quando ele fala ele pode moldar, eu fiquei pensando. Ele quer ser alto, quer ser baixo, quer ser gordo. Você entendeu o que eu quis dizer? Então, poxa, a imagem que nós temos de Jesus, nego põe aquele perfeito, ninguém põe um Jesus neguinho que parece meu pai, etc. Nada. É aquele ser, olhos não sei das quantas. Então, quer dizer que eles, como um espírito de luz, na erraticidade, ele falou: vou encarnar na terra, a pedido do meu pai, para ensinar esse povão aí os bons exemplos. Então, vamos supor, aí ele se, vamos dizer, comunicou com Maria, vamos dizer assim, né? Para ele nascer, vamos dizer assim, em que molde? É isso que eu falo. A perfeição humana, tudo bem, dois braços, duas pernas, olhos, mas o conceito de belo eu acho que não entra aí, né? Senão Não. já entra. Tem, Olha é que aí, além do. mas Jesus não era esse lindo, maravilhoso Jesus europeu. Jesus era um homem, tipo, que é um muçulmano hoje, um judeu, ele É o era, que. né? Ele era daquela região lá. Então, na Não, e outra, verdade, a gente tem uma o que que é a imagem beleza, criada, mas né? ele não É não. isso que eu ia falar. Na verdade, a questão de beleza, ela é muito variável, né? O que é belo para mim não é para o outro, não é, né? Então, acho que Então, mas Mas o que isso que é a também beleza depende para um ser da genética evoluído, dos né? pais. Por isso que eu perguntei qual é a moldagem que esse espírito estabelece com a mãe É, para ele assumir quando nasce. talvez esse espírito ele possa até vir, Aleijado, talvez, é, para. às vezes ele precisa de alguma evolução ainda, né? E Exatamente. ele vai escolher um molde que, que foge aos padrões, né? O André Justamente. Luiz cita isso em nessas obras. Por exemplo, um espírito que vai vir aqui para passar uma grande Prova. informação para a humanidade, então ele precisa ter um intelectual muito bom. Né? Ele vai ser um cara que vai passar informação, né, para as pessoas. Então, ele tem a opção, na reencarnação, de atuar sobre a estrutura do cérebro dele. O cérebro dele tem que ser um cérebro muito bem feito, para ele poder ter uma intelectualidade muito grande, para poder passar essas informações para a humanidade. Então, mas na obra do André Luiz, pelo menos, essas são as reencarnações assistidas, né? Em que não o espírito, mas os Aí, assistentes, né? Todos os auxiliares, né? Da reencarnação trabalham nisso, trabalham sustentando aquela encarnação, trabalham sustentando na criação de energias, tal, para moldar e tal. Eu nunca tinha ouvido falar do próprio espírito moldando a sua, a sua existência corpórea, a revelia da genética, né? Tem Entendeu? o caso da reencarnação do Sigismundo. Ele atua no corpo dele quando ele está sendo reencarnado. Isso o André Luiz retrata lá no livro. É, mas muito, muito sutilmente, né? Nada acessa à vontade, essa autonomia, mas ok. Também. É, só para finalizar, eu vou falar da função sustentadora, porque já 9h30, né? Assim, o debate foi intenso, né? E, mas eu acho que cansa também, né? Eu acho que a gente depois dá continuidade à leitura e vai tirando suas próprias conclusões, né? Todos nós aqui somos capazes disso, né?
E só para falar da função sustentadora, né, que o perispírito, impregnando-se de energia vital e transferindo-a paulatinamente ao impulso da alma para o veículo físico, sustenta-o, desde a formação até o completo crescimento, conservando-o depois na vida adulta durante o tempo necessário. Então, a energia vital, né, que nós temos, ela está lá no nosso perispírito, né? E aí isso vem já na hora da preparação do nosso corpo e segue durante toda a nossa vida, né? Essa energia vital de sustentação mesmo. Ok, gente? Aqui eu não sei se vocês concordam da gente encerrar, né, por hoje, e aí depois vocês continuam a leitura durante a semana. Se houver alguma dúvida, podem perguntar no grupo, aí a gente conversa. Por vocês, Eu acho tudo bem? legal. Eu acho legal. Da minha parte, eu acho legal interromper. Né? Porque senão a gente avança muito, né? Também e fica cansativo. Eu acho que tem alguns assuntos, né, que caberiam talvez em 2 capítulos, né? Porque são É, muitas informações em pouco tempo um pouco tempo. e é, É e muito. aí assim, para minuciar, né, deixar bem esclarecido, levaria um Porque pouco se você mais está de falando de. tempo, Se a gente está falando de perispírito, não tem como a gente entrar, aprofundar um pouco, né? Que seja um pouco, que nem esse item 22.6, a gente está nele há meia hora, né? né? Mas Por quê? também Porque é entendo, importante, né? mas também entendo que aqui é como a gente colocou lá no tema, né? A gente está é um auxílio para nós, né? Para nós irmos atrás de mais informação, né? Para a gente realmente ter o conhecimento. Então, é como está dizendo o tema, né? Não é ensinar, mas é auxiliar, fazer alguns esclarecimentos para a gente, cada um individualmente, se aprofundar, né? Como se fosse assim uma isca, né? Ó, tem isso aqui, né? Se aprofunde. E essa interrupção casa simplesmente com o próprio tema de hoje, que a pessoa não vai ensinar se não houver uma empatia com o aluno. Então, nós, seres humanos, às vezes estamos muito preocupados com o estruturalismo das nossas ações. Ah, nós temos que terminar tal, tudo bem, mas eu acredito que o aprendizado até agora, interrompendo agora, foi riquíssimo, riquíssimo. É porque nós estamos acostumados também, professora, que às vezes um bom ensino é aquele que não teve discussão, não teve interrupção, mas eu já achei linda a aula justamente por essas intempéries Ah, ocorridas do lado de quem ensina e do lado de quem aprende. claro, porque todos nós estamos aprendendo e todos nós temos que rever também, né? Exato. Surgiu a dúvida, então essa é a oportunidade, justamente essa é a oportunidade da gente rever e aprender, né? Se nós disséssemos que tínhamos esgotado tudo de ponta a ponta, não. A vida é um eterno aprendizado, diz o É, próprio tema. isso que é É maravilhoso, como né? diz o Sócrates: só sei que nada sei. Eu sei que nada Sim. sei. Ok, gente. Então, alguém gostaria de fazer um encerramento? Alguém inspirado? A Tati chegou agora, ela pode contribuir com o encerramento. Ela não participou da aula, desprezou Eu a estava aula, aqui Oh, Tati. quietinha, eu então estava ela aqui faz o Aquela, quietinha. quem mandou Participou você aparecer lá escondida. também? que vocês acham, professora? O que a senhora acha de castigar a Tati? Até agora ela não falou nada, ficou numa boa, agora ela. Eu cheguei É, atrasada. Não, eu posso falar, eu cheguei atrasada, mas eu estava aqui quietinha, estava prestando atenção, mas estava quietinha. Posso fazer nossa bênção final aí? Legal, legal, obrigada. É, nada é por acaso, né? Obrigada, Iraí, pela oportunidade. Essa semana que passou foi uma semana de extrema importância para minha pessoa e assim eu só tenho tido bênçãos, então eu quero aproveitar essa oportunidade para agradecer cada passo que o Senhor tem feito na minha vida, nos meus aprendizados. E aqui eu quero que o Senhor também derrame suas bênçãos sobre todos esses amigos que eu tenho aqui na sala, a professora.
Agradecer por todo o ensinamento. É como o Eder falou, tudo, toda oportunidade que a gente tem de poder colocar a nossa posição e poder ouvir o outro, isso é de uma riqueza, assim, é a coisa mais linda, é o que a gente pode fazer de melhor, é parar, ouvir o outro, dar a nossa opinião, e eu tenho certeza que cada um aqui vai para casa, né, vai fazer essas coisas e vai ficar pensando nos pontos, e numa outra oportunidade a gente vai colocar as nossas posições, e eu acho que é isso que faz a nossa aula ser rica e faz com que a gente aprenda e dê um passinho a cada aula que a gente pode participar. Então, quero fechar aqui pedindo as bênçãos para todos nós, que Ele possa nos ungir com muita sabedoria, com muita paciência e com muito discernimento. Esses são os meus pedidos aqui para todos nós e para todos que precisam. Muito obrigada e boa noite. Que assim Que seja. assim Que seja. assim seja. Muito bom, muito Obrigada. bom. Um beijo em todos, Beijo, uma boa gente. Boa noite. Boa noite, semana muito Joelma, para obrigada. vocês. Boa noite. firme, vai dar tudo certo, confia. Vai dar, vai dar. E amanhã estaremos em oração, viu? Obrigada. Valeu. Um Tchau, Boa tchau, beijo, gente. gente. boa noite. Beijo, Fica Valeu. com Deus. gente. Tchau, Até tchau. mais. Tchau, Bom, tchau. tchau, tchau. Desculpa, às vezes, a rebeldia desses alunos que querem aprender. Tá? E obrigado pelo Eu que compartilhamento. agradeço a rebeldia, que eu também estou aprendendo, né, gente? Ótimo abraço para todos. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.